Eu, como sou pai de um filho prematuro, então eu já conheci um pouco aí do Novembro Roxo, né? Que é o mês internacional de sensibilização à prematuridade, uma condição que pode trazer importantes implicações para os recém-nascidos, a família e também para a sociedade. Nós estamos recebendo aqui a doutora Ana Maria Huber, que vai conversar conosco, ela que é pediatra, sobre o que são essas preocupações que a gente deve ter em relação à prematuridade dos nossos bebês. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Oi, boa tarde. Tudo bem? Bem-vinda aí, a primeira vez aqui na Rádio Cidade, né? Sim, primeira vez. A senhora é pediatra, é isso? Sou pediatra aqui em Brusque. Já há muito tempo, doutora? 11 anos. 11 anos já. A doutora, que é venezuelana, está aqui no Brasil há 11 anos, atua como médica aqui. Estávamos aqui batendo papo ainda sobre as particularidades, né, da língua, de como a gente acaba, né, assimilando e tudo mais. Doutora, o que é esse Novembro Roxo, para quem não conhece? Então, o Novembro Roxo é uma campanha. Começou pela Sociedade Brasileira de Pediatria para sensibilizar a prematuridade, ou fazer mais conhecida a prematuridade. Mas a verdade, até seu nome não sei, você falou, Ana Paula falou do prematuro, mas a verdade, a prematuridade é muito mais do que o prematuro, porque a prevenção da prematuridade começa muito antes do nascimento. Inclusive, começa com o controle, com uma gravidez desejada, planejada, que se cuida desde o início. E aí vem, então, a verdade é sensibilizar sobre a prevenção do parto prematuro, melhorar ou estimular o cuidado da gravidez, e aí, claro, aí há o prematuro que vem para o pediatra fazer intervenções necessárias, ter a infraestrutura para atender aquele prematuro e o segmento multiprofissional que esse prematuro deve ter em alguns casos. Então, é uma coisa bem complexa, digamos. Doutora, é possível se ter, em que momento da gestação que se deve ter essa preocupação de que o bebê pode vir a ser um bebê que nasce antes do tempo? Existe algo que dá um indicativo? Existem muitas causas de prematuridade. Então, causas maternas, doenças maternas, por exemplo, hipertensão, diabetes, obesidade, alterações anatômicas da mãe. Existem causas do bebê, por exemplo, o bebê que possa ter uma malformação ou que tem alguma causa de sofrimento fetal lá dentro do útero. E aí vem causas da gravidez mesmo, por exemplo, infecções, etc. Então, existem alguns partos prematuros que são previsíveis. Por exemplo, uma mãe que já teve nascimentos prematuros antes, que tem uma alteração anatômica no útero, etc. Mas existem algumas causas que não são tão previsíveis com o tempo, no tempo, ok? Que são a minoria. Porque, por isso, a insistência de um pré-natal certo, em uma mãe que se cuida, porque, por exemplo, álcool, drogas, alimentação inadequada, estresse materno podem ser causas que geram prematuridade, mas existe também a consciência de fazer o pré-natal na frequência certa, desde o início, e aí vem também a parte assistencial, porque o médico deve geralmente prever essa mãe tem fatores de risco, eu mando ela para alto risco, por exemplo. E aí vem a outra história. O bebê vai nascer prematuro, deve nascer num lugar onde a assistência para esse prematuro esteja garantida, digamos. E não significa que uma pessoa que nasce prematuro que vai ter problemas futuros, né? O senhor acabou de falar, não? Que o senhor é prematuro, não? Sim. Então, eu insisto nisso, até fiz uma frase para a ABM, acho que veio no município, não sei, essa semana, que nascer prematuro não é uma sentença. E aí vem muitos fatores, desde o que deu a prematuridade, como nasceu esse bebê, onde que esse bebê nasceu. E aí, óbvio, entanto, maior a prematuridade, um bebê menor de 28 semanas, para o pediatra um prematuro extremo, provavelmente vai ter mais chance de ter complicações, desencadear alguma coisa, mas não é uma sentença ser prematuro, não? E aí, quais são os cuidados que a pessoa deve ter quando uma criança nasce prematura? Eu sei que antigamente não se tinha muita formação, não se tinha muita tecnologia, e nos dias de hoje, né? Por exemplo, existe, quando a criança está em casa já, prematura, tem algum cuidado que a mãe deve ter?
Ou não? Sim, muitos cuidados. Começando com que um prematuro, a gente corrige a idade gestacional, ou a idade dele, por uma coisa que se chama idade corrigida. Então, a gente diz, quanto faltaria para esse bebê chegar nas 40 semanas que tivesse nascido. Então, um prematuro, a gente mede com outra régua, digamos. Sim, tanto desse ponto de vista da idade, mas também a avaliação desse bebê, a alimentação varia, a suplementação pode variar, os cuidados, por exemplo, risco de infecções. O calendário de vacinações do prematuro é diferente. Alguns bebês precisam mais estímulo. E aí vem a coisa de não ter, ou se ter sequelas, etc. É um trabalho dobrado em alguns casos. Um prematuro tem que ter mais cuidados, acompanhamento por mais do que um profissional. Então, mas aí vem, um prematuro não é um ente único. Muitos tipos de prematuro, de acordo a vários fatores. Então, de acordo a isso, a individualização do manejo desse bebê. Então, os bebês prematuros nem todos passam pela UTI, então? Não necessariamente. Não? Não. Depende do que gerou o parto prematuro, do peso do nascimento e do como esse bebê nasceu nesse momento. Ou até tem uma escala que a gente chama, que avalia a vitalidade do bebê. Então, isso também. Nasceu deprimido, precisou reanimação, não precisou, está conseguindo nos primeiros dias atingir as metas metabólicas, por exemplo, manter a glicose, ganhar peso, etc. Então, não é necessariamente que todo prematuro vai para UTI, não. E qual é o... Pois não, Ana, pode, por favor. Eu tenho uma dúvida. Eu fiquei sabendo sobre um método que é chamado de canguru. Não sei se a senhora conhece. Eles falam que trazem alguns benefícios, né, para o bebê prematuro. Eu gostaria que a senhora falasse sobre. Então, isso é a humanização das UTIs. E esse método canguru nasceu na Colômbia. Agora, é um médico perinatologista. E ele demonstrou que, por exemplo, prematuros extremos com peso igual, ok? Gêmeos, os que ficavam em contato pele a pele com os pais tinham uma evolução muito melhor, tanto no ganho estatural, peso, menos risco de infecções, melhor desenvolvimento neurológico depois. Então, isso começou a se instaurar na maioria das UTIs do mundo. Então, se procura humanizar, e a humanização é também permitir a presença dos pais, porque normalmente acontece tipo um afastamento. Então, visitas dos pais, eles estar continuamente. Por exemplo, as UTIs da nossa cidade têm hospedagem para os pais, para um dos pais. Então, o canguru, porque vive dentro da bolsa da mãe, igual que um canguru. E essa é a ideia do método canguru. Agora, qual é o período que se pode dizer assim, considerar que a criança nasceu prematura, né? Porque eu sempre, dos meus 3 filhos, um deles nasceu com... que tem uma conta que nós, que não entendemos, a gente usa, os médicos geralmente usam por semanas, né? E a gente usa por meses, mas ele nasceu de 6 meses e meio, né? Que a gente fala, né? Qual é o prazo que seria o que é considerado um prazo que está dentro da prematuridade, vamos dizer assim, doutora? Prematuridade se define com gestação que termina antes das 37 semanas. Certo. Ok? Que aí eu não sei se isso é 7, perto dos 8 e pouco, não? Meses, sim, não sei. Aí, como eu sou médico, aí eu não sei os meses. Você não sabe a semana. O meu filho foi 36 semanas e meia. Isso. Então, menos de 37 semanas é prematuridade. Na pediatria, os pediatras ficamos assim com 2 olhos, 4 olhos, 8 olhos no bebê que nasce entre 37 e 38 semanas. Sim. Que não é um prematuro, mas ainda poderia ter ficado até 40 semanas, ok? Então, também, ele não é prematuro, mas a gente chama-se de termo limite. E fica também, porque poderia ter mais complicações. Como eu sempre digo, não é uma sentença, não é que vai ter, mas tem mais chance de eu desenvolver. Então, o prematuro é menor de 37, a gente classifica o prematuro moderado, o prematuro extremo, que é o menor de 28, e isso que a gente define. Tem uma curiosidade, só para que vocês tenham noção, o desenvolvimento do cérebro acontece, o crescimento cerebral, migração neuronal, aumenta 50% depois das 34 semanas de gravidez. Ou seja, que um bebê que nasce com 37
tem uma desvantagem, ok? Então, imagine 50%. Então, imagine um bebê que nasce de 28. Ok? Tirou a chance de... Não, vai. Mas vai ter trabalho dobrado para isso. Ter que garantir a nutrição, tem que garantir o estímulo. Ok? Pode perguntar, hein? Vocês estão cheios de curiosidades. A Ana principalmente, né? Pergunta, Ana. Por que foi escolhido novembro para ser... Essa eu não te sei responder. Não sei porque foi novembro, realmente. Não pesquisei também. Não sei se você pesquisou. Não. Eu fiquei curioso aqui. Agora pergunta tu por que novembro. Porque tem azul e... vai. Porque a cor também, né? Oi? Pode falar. A cor também, né? Porque novembro e porque a cor roxa. Aqui, ó, por exemplo, a prematuridade refere-se àquilo que a doutora já explicou, né? A importância, exigem os cuidados intensivos. É que os meses, cada mês deles, não tem uma explicação, obviamente, porque o único que até hoje eu vi uma explicação mais plausível foi o janeiro branco. Porque você está começando o ano, tem toda aquela questão de saúde mental, enfim. Entendi. Mas os outros meses acabam não tendo uma relação, porque esse mês ou aquele, né, doutora? Deixamos para o próximo programa. Exatamente. E agora, doutora, rosa, talvez por ser mulher, que gosta de rosa. Novembro azul. Rosa, não, eu gosto de rosa e não sou mulher. Não, mas que preconceito rosa ela tem mais a ver com a mulher. A rosa, a flor. Que a mulher entendi. Agora, doutora, tem a ver o risco de o bebê nascer, tem muito a ver, a senhora colocou algumas situações aí, como doenças crônicas, como diabetes, por exemplo. Tem alguma coisa em relação com a idade da mulher, por exemplo? Quanto mais avançada a idade, maior o risco dessa criança nascer antes do tempo? Então, se... e aí a gravidez na adolescência é um fator de risco bem importante. Na adolescência, olha... Mas, ok, pode ser vários fatores. Por ser adolescente, mas talvez também porque talvez não vai ter aquele cuidado de controle pré-natal e tal, como deveria. E sim, gravidez depois dos 35 anos também, né? Então, mas uma das, eu digo assim, como forças-tarefas, mas não sei se uso a palavra certa, na prevenção da prematuridade é justamente prevenir a gravidez na adolescência, não? Vocês sabem que a gravidez do adolescente é até um indicador ruim, digamos, para as estatísticas de saúde mundiais, digamos, porque termina sendo, não? Por várias razões, mas há mais chance de nascimentos prematuros também. Até porque o organismo não está preparado para isso, né? Depende, não sei. Sim, óbvio, pode ser que não? E a mente, talvez, em alguns casos, não? São vários o suporte fatores, social, né? As coisas sociais, não? Depois do 35 é o temporão que chamam, né? Temporão. Eu sou temporão. Não sei se você conhece. Sim, conheço. Né? Você é temporona? Eu sou temporona. Será que você nasceu de quantas semanas de prematuro? Eu 7 meses, acho que foi 6 meses e meio, 7. Assim. Bom, tá aí, o tema é um tema realmente bastante importante, bastante relevante, a gente poderia ficar aqui horas conversando com a doutora a respeito disso, mas a ideia é trazer uma noção da importância, né, doutora, de se preocupar com relação à questão da gestação, né, eu diria do risco, né, porque eu vejo que tudo depende de como o período de preparo, de pré-natal ele é feito, aí é que vai dar a dinâmica realmente de como vai ser a chegada dessa criança, né, doutora? Sim, começa bem, desde o início, não? Eu sei, quero deixar assim até como repito, um prematuro não é uma sentença. Sim. A prematuridade pode ser prevenida na maioria dos casos, ok? Mas segue sendo a primeira causa de mortalidade infantil no Brasil, mesmo tendo uma melhoria importante nas estatísticas. Assim, 80% dos prematuros hoje em dia têm uma sobrevida, ok? Então, 80% provavelmente isso vai aumentando cada vez com a tecnologia também. Tem muitos famosos prematuros. Einstein era prematuro extremo. Mas além disso, eu quero fazer assim um pouco de ênfase quando há um prematuro, em que a família tenha sensibilidade de que é um bebê que precisa provavelmente mais estímulo, mais tempo, mais cuidado, ok? Porque às vezes termina sendo comendo igual que o outro, tudo igual e indo para a creche no mesmo momento. Claro, tem situações e situações, mas tem que ter uns cuidados especiais. Pensem, tem imunidade e tudo. Ô, Valdomiro, você vai perguntar? Vou, mas a pergunta tão rapidinho. Não, é uma pergunta que não tem nada a ver com prematuridade, nada.
É sobre porque ela tá aqui, todo mundo tá... Então deixa eu perguntar a minha que tem a ver com prematuridade. Então, tá, Pode ser, daí fechou. Então, rapidinho. Uma curiosidade pessoal, doutora, tem relação, porque eu sempre ouvia, e crianças que eu conheci, que nasceram prematuras, têm um desenvolvimento diferenciado em relação aos outros. Às vezes até em termos de desenvolvimento de altura, de capacidade de intelecto. Eu vejo pelo meu filho. Meu filho tem 15 anos e é maior do que eu. Desproporcional quase que até. Existe alguma relação disso ou não? Que tenha maior estatura não necessariamente, acho que ele mas foi um pouco desenvolvimento do desenvolvimento a gente chama de campeões, não? Em teoria, às vezes até pode ter a ver com o estímulo, o cuidado maior que esse bebê recebeu. Então, mas sobre a altura é fora da curva, tem mais chance, os prematuros têm mais chance até de ter baixa estatura. Olha. E algo que ninguém fala, hoje em dia a gente sabe muito bem, bebê baixo peso e prematuro tem mais chance de obesidade, hipertensão e diabetes na idade adulta, aquelas doenças que... E isso a gente não sabia antes. Sim. E tem um pouco a ver, às vezes, com a recuperação extremamente rápida. Eu digo, eles vêm a sobreviver. Aí eles comem tudo e ganham peso aceleradamente. E talvez até tenha um pouco a ver com a família também. A família também fica... Sim, esse histórico, né? Cuidando mais, etc. Mas sobre a alta estatura, não sei. Sobre o desenvolvimento, tem campeões prematuros. Eu amo os prematuros. Vem uns sobreviventes poderosos. Diga lá, Anderson, pra gente fechar. Não, assim como a gente observou que ela tem um sotaque, né? A gente já sabe que ela veio da Venezuela, talvez o ouvinte também percebeu. A gente quer saber quando que você veio para cá e por que saiu da Venezuela, como ficou sabendo da cidade de Brusque, constituiu família aqui. Sim. Bom, eu vim no ano 2014, eu já vim como médico. Meu primeiro emprego foi... Pode botar nela. Tá. Eu vim no ano 2014 já como médico a trabalhar em Brusque. Meu primeiro emprego foi mais médicos, ok? Sim. Eu escolhi vir. Venezuela não entrava como os que foram mandados, ok? Mas escolhi vir, mas obviamente o que me fez migrar e o que tem feito emigrar a maioria dos venezuelanos são que as situações adversas para viver em paz lá, não? E como ouviu falar de Brusque? Como é que você descobriu a cidade de Brusque? Escolhi no mapa do Brasil. Olha, que legal. É aqui. Tinha 4.000 municípios para escolher. Óbvio, tinha referências que o sul era melhor, isso me tinham falado, algumas pessoas que conhecia. Eu vi o índice de desenvolvimento humano, óbvio. Leva em conta, aí né? eu tinha opções, tinha Chapecó, tinha Blumenau, tinha Florianópolis. E aí eu vim com uma amiga que trabalha aqui também, que é psiquiatra. E aí a gente disse, olha, uma cidade menor, não é, tipo, ela tem filho, menor, não é tão grande, E aí a gente veio, mas cegas, não tínhamos ideia. No Google não aparecia quase nada nessa época. Não era tanto. Tipo, dizia que pegava água. No Google dizia era que referência, né? Sim. E a prefeitura alemã não dizia muita mais coisa, mas bom, muita sorte de ter escolhido morar aqui, não? Que bom, que ganha Brusque, né? Ganha Brusque realmente, né, doutora? Obrigado aí pelo bate-papo, pela entrevista. Vamos convidar a senhora mais vezes, se a senhora tiver disponibilidade, que eu penso que a gente pode render muito mais papo aí dentro da medicina e da pediatria. Obrigado, doutora. Imagina, fico à disposição para vocês quando necessário. Perfeito. Se meus pacientes deixarem. Não, eles deixam sim.